E vamos de preparação para a Copa do Mundo. E eu vou ensinar para vocês um petisco, gente, maravilhoso que todo mundo ama, que é o pastel. Mas só que é a versão aqui colorida, a versão bem brasileira. Então já clica aí no gostei e vamos para a receita. E para fazer esse pastel colorido, esse pastel bem brasileiro, a primeira coisa que você vai fazer é colocar meia cebola em uma panelinha. Aqui vamos fazer o recheio do pastel, tá? Que você vai acrescentar uma colher de sopa de azeite ou então de óleo e vai levar o fogo médio para baixo e ficar mexendo aqui até dar uma leve fritada nessa cebola. Aqui, ó, deu essa leve fritada na cebola. Aí você vai acrescentar um dente de alho amassado. Aqui, ó, deu uma leve mexida. Você já acrescenta o pimentão. Aqui eu separei meio pimentão médio cortado em cubinhos. Vou colocar no fogo baixo e vou refogar aqui por 2 minutos. Aqui, ó, passou uns 2 minutinhos. Aí você vai acrescentar a carne moída. Aqui eu separei 500 gramas de carne, tá? E você compra a carne da sua preferência. Aqui, ó, acrescentou a carne, dá uma leve mexida. Aí você vai acrescentar 2 colheres de chá de páprica defumada. Caso você não tenha páprica defumada no momento, você utiliza colorau, tá? Vou colocar 2 colheres de chá de sal. Depois eu vou dar uma ajustada. E caso necessário, acrescentar mais um pouco de sal. E aqui eu separei um pouco de cheiro verde. Aí o que é que você faz? Você coloca um pouco agora. E deixa um pouco para colocar quando estiver finalizando. Aqui eu vou ficar mexendo no fogo médio até essa carne mudar de cor. Aí eu vou tampar e não vou acrescentar líquido, tá? A carne vai liberar um caldinho e ela vai cozinhar nesse caldinho. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, a carne começou a mudar de cor. Eu vou acrescentar a pimenta do reino, aproximadamente 1/3 de colher de chá. Vou dar mais uma leve mexida, ó. E aqui eu vou tampar. Vou deixar cozinhando aqui por uns 10 minutinhos tampado, tá certo? Mas de vez em quando vem aqui e dá uma mexida para não queimar. Aqui, ó, já passou uns 10 minutos. Olha como é que tá aqui, ó. Você vê que liberou um caldinho e esse caldinho já tá secando. Aqui nesse momento você vai fazer o quê? Você vai provar para ver se vai ser necessário você acrescentar mais sal, tá bom? Aqui no meu caso eu vou colocar mais meia colher de chá de sal, ó. Aqui, ó, colocou o sal. Mexe um pouco, caso você queira, você coloca mais um pouco de cheiro verde, como eu falei, que acrescentar depois, mexer mais um pouquinho. E aqui, ó, como o recheio ele já tá bem sequinho, eu vou desligar o fogo e agora vamos preparar a massa do pastel. E o nosso recheio já ficou pronto, agora vamos preparar a massa. E você vai colocar em uma tigela, uma xícara de chá de água morninha, aqui tem 240 ml. Vai acrescentar meia colher de sopa de vinagre. E vai colocar também 2 colheres de sopa de cachaça ou vodka aí da sua preferência, tá certo? Não se preocupe que não vai ficar com gosto de álcool, não. E aqui, ó, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, você já coloca um pouco. Ó, e já acrescenta meia colher de chá de sal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O vinagre e a cachaça aqui nessa massa vai deixar a massa sequinha e crocante. Aqui eu já vou dar uma mexida nessa massa. Ela tem que ficar pegajosa. Aqui, ó, a nossa massa ficou assim, ó, bem pegajosa. E aqui eu separei 3 tigelas pra gente fazer a massa colorida, tá certo? Eu já vou falar uma coisa pra vocês. Se você gostou de algum utensílio utilizado aqui nesse episódio, corre pro site da Avan que você encontra lá. Aqui você vai dividir essa massa em 3 tigelas pra gente fazer as 3 cores. Ó, já vou dar uma dica pra vocês. Na hora de colocar o corante alimentício, aqui no meu caso eu separei em gel, você vai colocando aos poucos e vai mexendo até dar a cor, tá certo? Pra não ficar muito forte. Ó. Qualquer coisa, se você quiser um pouco mais escuro, vem e coloca mais um pouco. Aqui como um pastel já é meio amareladinho, eu não vou colocar muito no amarelo não. Pronto, aqui o amarelo já está bom, a tonalidade. Agora vamos fazer o verde, ó. A mesma coisa, vem só com um pouco, coloca e mexe bem.
Aqui, ó, terminamos de colorir as 3 massas. E o que que você vai fazer? Você vai colocando farinha de trigo aos poucos na massa e vai mexendo até dar o ponto que eu vou mostrar para vocês. Ah, Nando, e qual é o ponto? O ponto é quando a massa ficar bem lisinha e não grudar nas suas mãos, tá certo? Aqui a princípio eu vou mexer com a espátula, mas depois eu vou dar uma mexida com a mão mesmo. Aí você vai fazendo esse processo de acrescentar farinha de trigo e mexer até não grudar nas suas mãos com as 3 massas, com as 3 cores. E enquanto eu faço isso aqui, eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Aqui, ó, já deu o ponto da massa. Olha qual é o ponto. Você vê que tá uma massa sequinha, maleável e não gruda nas minhas mãos, tá? Que agora o que é que você vai fazer? Você vai colocar num saquinho plástico, ou vai envolver com plástico filme e vai reservar. E uma observação aqui, ó, além das 2 xícaras de chá de farinha de trigo, eu acrescentei aproximadamente 2 colheres de sopa de farinha de trigo em cada massa até dar o ponto. Aqui eu vou reservar, deixar essa massa descansando por 10 minutinhos. Aqui, ó, passou uns 10 minutos, aí você vai colocar um pouco de trigo na bancada, vai pegar a massa, vai colocar aqui e vai abrir até ela ficar bem fininha, tá certo? Aí você vai fazer esse processo com as 3 massas. Aqui, ó, terminou de abrir a massa, olha, abri bem fininha, tá? Agora vamos cortar. Aqui agora com o modelador de pastel, ou então com a tampinha bem limpinha, você vai fazendo isso aqui, ó. Aperta, dá uma leve giradinha e pronto, ó. Aí você vai fazendo isso com toda a massa. E com essa parte que sobra não tem problema, depois é só misturar de novo e abrir, tá certo? Abriu a massa, aí você vai pegar aquele recheio maravilhoso que preparamos, vai colocar aqui na massa, ó. Aqui, ó, mas você não vai colocar 100% no centro não, ó. Deixa assim. Aí você vem com um pouco de água, passa no seu dedo e passa assim na borda. Aí agora você vem e faz isso, ó. Puxa uma pontinha da massa para grudar na outra pontinha. Pronto. Uma dica bem importante, evite deixar o recheio na borda, tá? Porque depois você vai ter que vir com um garfo e apertar, ó. Apertou de um lado, você vira e aperta do outro. Que agora você vai fazer isso com toda a massa. Terminou de modelar os pastéis e aqui o meu óleo já está quente. Para saber a temperatura do óleo, pega um pedacinho da massa e joga. Vai formar umas bolinhas ao redor da massa, ó, ela vai flutuar. Isso quer dizer que já está na temperatura certa, você tira daqui e pode fritar os pastéis. Aqui é bom você fritar de 2 em 2, no máximo de 3 em 3, para não reduzir muito a temperatura do óleo, tá bom? Aqui, ó, o pastel ficou levemente douradinho, isso mesmo sendo azul, ele fica assim, ó. É bom até pra gente perceber que ele já tá pronto. Aí aqui você vai colocar em um pratinho com papel guardanapo e agora você vai fritar os outros pastéis. E aqui no meu caso, rendeu 40 unidades. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, podem fazer que vocês vão amar, o gosto do pastel continua o mesmo, é gosto de pastel, tá bom? Não se preocupe que a cor não influencia. Beijinho na pontinha do nariz, não esquece de compartilhar e comenta aí embaixo qual é a cor que você mais gosta. A cor que eu mais gosto é o amarelo, mas eu vou comer o verdinho aqui. Tchau! Nossa, muito bom!